Oi, gente. Razão número 9, porque eu deixei a Igreja Adventista e porque hoje eu rejeito todos os ensinamentos dela. E porque hoje eu entendo que não é uma igreja cristã, mas sim uma seita e que eu fiz parte. Eu condeno todos os ensinamentos dessa seita, mas eu não condeno você. Você que é meu amigo, você que foi o meu colega de trabalho dentro da instituição, você que eu sempre tive admiração, sempre tive respeito. Eu continuo tendo respeito por você e admiração por você também. E eu peço para você que você vá lá atrás e lembre-se o que é que eu significava para você antes, quando eu ainda acreditava nas mesmas coisas que você acredita hoje. Será que você pode encontrar o respeito que você tinha por mim, a admiração que você tinha por mim e colocar tudo isso em consideração e fazer comigo uma experiência de encontrar a verdade na palavra de Deus, como eu fiz sozinha? Porque se você pedir a orientação a Deus, você vai ter. Ele fala: se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai se abrir. Pedi e dar-se-vos-á. Mas se você tem medo de saber o que é verdade, se você está com medo de descobrir o que eu descobri, não faça isso, porque a sua eternidade está sendo colocada em jogo. Como eu coloquei a minha eternidade em jogo toda a minha vida, até que finalmente meus olhos foram abertos. Então eu peço para você, por que você não faz isso? Eu tô vendo que aí mandaram um vídeo para mim de um pastor, eu não sei o nome dele, não conheço, um desses pastores novos que assumiram a liderança, talvez depois dos 22 anos que eu estou morando aqui nos Estados Unidos e realmente eu não conheço. Mas no vídeo ele traz a opção e ele fala para as pessoas comprarem este livro aqui. Esse meu aqui é em inglês e eu tenho é uma capa diferente, mas é a edição em português que eu uso com vocês. É o livro Nisto Cremos. E ele diz o seguinte: compre o livro para você aprender sobre nós. Meus amigos, é exatamente esse livro que eu estou usando para mostrar para vocês que o que eles dizem não é verdade, porque eles não vivem e ensinam o que falam aqui no livro. Vocês lembram do apologista Walter Martin? Ele escreveu um livro sobre seitas, eu acho que nas décadas de 60. E ele retirou a Igreja Adventista desse livro porque ele foi visitado por vários líderes da igreja que influenciaram Walter Martin a acreditar que a Igreja Adventista não era uma seita. E eles escreveram tão bonito, e eles, nas suas reuniões com ele, falaram o que o Walter Martin queria escutar. E exatamente você lê o que você quer entender, o que é um cristianismo, algumas coisas outras, realmente assim, na cara você vê que não é, mas a grande maioria está encoberta. As evidências aqui, você só entende, você só tem quando você vai a procurar nos escritos, nos escritos de Ellen White. E mesmo que você não tenha os escritos de Ellen White, você tem as lições de escola sabatina. Porque o ensino dentro da igreja, nas lições de escola sabatina, muitas vezes nos sermões, a cultura dentro da igreja não ensina o que está sendo dito aqui nesse livro Nisto Cremos. Então, é muito perigoso, porque você lê e diz: não, gente, essa igreja aqui é cristã. Eu tô aí, eu sou cristão. Mas olha, eu provo para vocês aqui, é o que eu estou fazendo. Foi porque eu quis um dia entender as doutrinas da igreja adventista que eu saí completamente discordo. Então, faz isso. Para de ler os livros de Ellen White, para de estudar a lição da escola sabatina, porque você não vai para o céu
porque você está respondendo 7 todo sábado. Tenho certeza absoluta sobre isso. Para de ler as lições de escola sabatina. Para de ler os livros baseados em Ellen White ou os livros escritos por Ellen White e leia a Bíblia. E aí você manda um e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. E aí a gente, se você tiver alguma dúvida, a gente tem um estudo bíblico, a gente faz isso toda sexta-feira, a gente se reúne e a gente abre a Bíblia e a gente lê verso por verso. É monótono? Algumas vezes fica monótono, porque a gente sempre se acostumou a ler textos aqui, textos ali, fora do contexto. E quando a gente lê a Bíblia, verso por verso, entendendo, sem ir atrás de comentários da Igreja Adventista, que são todos de Ellen White, você vê que a Bíblia fala uma linguagem completamente diferente. Uma pessoa no meu grupo, muito querida, uma amiga, ela falou para mim assim, gente, a época que eu passei na Igreja Adventista foi um tempo perdido. Eu disse, não foi não. Para mim, eu louvo a Deus por cada minuto da minha vida que eu nasci e cresci dentro da Igreja Adventista. Sabe por quê? Porque isso me dá respaldo, isso me dá autoridade, isso me dá experiência. É só porque eu vivi e fui muito diligente nos meus estudos, na minha caminhada, que eu achava que era uma caminhada mais perto de Jesus, por fazer tudo o que deveria ser feito para ficar mais parecida com ele, para me preparar para a volta de Jesus, é que eu entendi, é porque agora eu vejo e sei que os ensinos estão completamente diferentes da Bíblia. E quando eu vejo amigos que vão para a igreja batista, igreja episcopal, igreja Assembleia de Deus, que eu achava que eram todos perdidos, que eram todos da Babilônia. Claro que tem alguma coisa ali, outra de doutrinas que eu também não concordo, porque não dá para concordar 100%, mas o ponto é que eles são cristãos. A Babilônia é o sistema caído e a Babilônia é o sistema que ensina falsas doutrinas. Sai dela, povo meu. Agora, eu não estou dizendo para você que tem que acabar com a Igreja Adventista. Você tem que me entender. Eu peço para você me entender. Você tem que acabar com a falta de Bíblia na Igreja Adventista, porque você prega, você fala, você diz para todo mundo que você é bíblica e somente a Bíblia, e não é. Porque Ellen White, muitas vezes ela toma o palco central e muitas vezes o que você não entende na Bíblia, você entende o que Ellen White fala e não dá certo na Bíblia, você diz, então, mas Ellen White teve um sonho, foi uma visão, e você pega o que Ellen White falou. Você não pode dizer que isso é mentira, porque eu sei que é verdade e isso que você faz. E por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês qual é a nona razão, porque eu queria falar porque as pessoas perguntavam qual a razão de você ter saído da Igreja Adventista, porque ninguém nunca acreditou que eu poderia fazer isso. E depois que eu fiz, ficou todo mundo sem entender. E eu falei assim, olha, eu não tenho só uma razão, eu tenho 28 razões. Porque eu não saí por briga, eu não saí por birra. Pessoas dizem que eu sou mal amada e que eu saí porque algumas pessoas eu não convivi bem com algumas pessoas, eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu tô com isso, aquilo. Não, eu tenho 28 razões porque eu procurei estudar. E as 28 crenças são as minhas razões por ter saído da seita. E agora a razão número 9, então, é a doutrina da vida, morte e ressurreição de Cristo. Nesse livro em português, Nisto Cremos, que agora tem uma capa assim, para ficar igual, acho que é universal, né? Porque essa daqui é em inglês. But anyway. Primeiro, para começar essa explicação dessa crença número 9, da vida, morte e ressurreição de Cristo, eu queria chamar a atenção para você para o Evangelho de Jesus. Você sabe qual é o Evangelho? Se alguém chegar para você e disser assim,
Você tem que pregar o evangelho para uma pessoa agora mesmo. E para mim isso era um ponto de ter uma crise de pânico. Porque para mim era o seguinte, como é que eu vou falar para esse povo sobre a mensagem dos 3 anjos e contar para eles que eles têm que se abster de todas esses alimentos, essa alimentação que está aí, que o povo come? Como é que eu faço eles entenderem que tem que guardar o sábado e todas as leis? Era uma confusão na minha cabeça muito grande, porque eu tinha que explicar tudo, porque eu tinha que fazer a pessoa entender que as doutrinas da igreja adventista eram as únicas corretas e que você tinha que vir para a igreja adventista, porque se você não fosse batizado na igreja adventista, você não ia com Jesus quando ele voltasse. Ai, Senhor, era uma coisa muito confusa para mim, porque era muito difícil, e era difícil, e eu dizia, meu Deus, eu não sei como fazer. E sabe o que eu fazia? Eu não fazia, porque eu não sabia o que era o evangelho. Mas você pode saber o que é o evangelho agora, porque eu sei. O evangelho é claro, e eu quero ler para você, é tão fácil. Se você encontrar uma pessoa em 5 minutos, você pode ressuscitar aquela pessoa. Porque Jesus falou, haverá um tempo em que vocês farão coisas maiores que eu faço. Que, Jesus? Como assim? Você ressuscitou Lázaro? O que é melhor do que ressuscitar uma pessoa? Como assim? Olha, pelo poder do evangelho, você pode fazer uma coisa superior que Jesus fez. Porque ele ressuscitou Lázaro fisicamente. E Lázaro morreu fisicamente de novo. Mas você, pelo poder do evangelho, você pode, em 5 minutos ou menos que isso, contar para aquela pessoa que é morta espiritualmente. Lembra que Jesus falou, deixa os mortos irem e enterrarem seus próprios mortos. E você não entende, porque você fica pensando que morte é só a morte física. E não é. Jesus está o tempo todo falando da morte espiritual. Então você pode chegar para uma pessoa que está morta espiritualmente e você pode ressuscitá-la para a vida eterna. Essa ressurreição é muito mais importante que a ressurreição de Lázaro, a ressurreição que Jesus fez. Então, as coisas que você faz são maiores do que as que Jesus, porque ele prometeu. Aí você vai e diz, como é que eu vou fazer isso em 5 minutos ou menos? Abre sua Bíblia ou decora. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. É o Evangelho. É exatamente a definição do Evangelho que está aqui. Vou ler para vocês. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Paulo fala. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. Que evangelho é esse? Pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vos anunciei. Se não é, que cresces em vão. Se você não acreditar nesse evangelho, a sua crença é em vão. É o que Paulo está falando. E que evangelho é esse? Fala logo, Debbie. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aí você segue, ele tem toda uma descrição. Mas o evangelho definido é esse, que Jesus veio e morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. Ele foi crucificado, enterrado e ele ressuscitou no 3º dia. Esse é o evangelho. E quando você vai lá para o livro de Efésios, lá no capítulo 1 ele fala, se você recebeu o evangelho e acreditou, você é selado pelo Espírito Santo de Deus como garantia para a sua vida eterna.
Gente, não tem coisa mais linda do que isso. Não tem melhor notícia para dar para ninguém. Porque não tem a ver com o seu plano de saúde, o seu plano de aposentadoria, a sua segurança financeira. Nada disso importa quando você tem certeza da sua salvação. Que por um acaso a Ellen White falou que não deveria ter, porque é arrogância ter, quando a Bíblia diz que a gente precisa ter. But anyway, eu queria falar para você o que é o Evangelho antes de a gente entrar no Evangelho. Porque vão falar aqui do Evangelho. E eu queria ler para vocês bem rápido, porque eu estou tentando fazer um livro, vídeos mais curtos. Os vídeos estão longos, eu sei. Aí eu falo muito, né? Mas eu quero mostrar, tem tanta coisa para falar. E fica comigo. Então, eu vou ler para vocês o que é que eles falam aqui na descrição da crença, tá? A da vida, morte e ressurreição de Cristo. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus. Parar logo aí. Porque, claro, que tem que falar que a vida de Cristo, porque ele perfeitamente cumpriu a vontade de Deus, ou seja, ele cumpriu todas as leis. Jesus foi feito perfeito, lá no livro de Hebreus. Você encontra em toda a Bíblia também, Jesus foi feito perfeito. Ele não teve natureza pecaminosa, como Ellen White diz, ou Doug Batchelor, aqui dos Estados Unidos. Ele não podia pecar. Porque ele não podia pecar, ele pôde cumprir todos os mandamentos. E foi isso que ele falou, ele veio e ele cumpriu todos os mandamentos. Porque precisava, porque os mandamentos foram dados a Moisés para mostrar o pecado, mostrar as transgressões. A lei, os mandamentos, que não são só os 10, são 613 mandamentos, tá? São as 10 palavras, eu costumo dizer que são os artigos da Constituição, que são os 613 mandamentos. As 10 palavras são os artigos dos 613 mandamentos. Então já está errado aí, né? Na concepção de que os mandamentos são só 10 mandamentos. Aí ele fala mais aqui. Morte, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna, e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus. Aonde na Bíblia é dito que Jesus foi crucificado para vindicar a lei. Colossenses fala completamente diferente. Vocês sabem disso? Vai lá ler em Colossenses. Ele crucificou a lei na cruz. Ele pregou a lei na cruz. E fazendo isso, ele tirou de Satanás a única arma que ele tinha de condenar você, que era essa lei. Aí você pega a arma de Satanás que Deus tinha, era a única arma que ele tinha, que Deus tirou, através de Jesus, aí você diz, não, Deus, me dá aqui, volta para Satanás, quando você está querendo cumprir todos os mandamentos para ser salvo, se preparar para Jesus voltar. Quando você tem que acreditar. Porque lá em 1 João, ele fala claramente que o que você precisa fazer, o trabalho que você precisa fazer, as obras que Deus quer, são simplesmente que você ame a Deus, acredite no Filho dele, acredite em Jesus e ame ao seu próximo. Mas olha, ame. E tem diferença de amar e gostar. Eu já falei isso para vocês também e procura saber. Porque tem vezes que a gente não gosta não, mas a gente precisa amar. Vamos ver mais o que eles fazem aqui. A iniciativa divina. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de ir procurá-los. É verdade, porque Adão e Eva poderiam ter dito, meu Deus, o que foi que eu fiz? Senhor, meu Deus, por favor, vem e ajuda a gente. Aconteceu alguma coisa horrível aqui. A gente tá nu, a gente tá cheio
vergonha. Deus, vem, ajuda a gente. Mas não, eles se esconderam. E eles fizeram, fizeram lá aquelas roupas para se cobrirem. E Deus vem e procura por eles. Então, vê-se ali que Adão e Eva tentaram fazer já ali, na hora que entrou o pecado, a primeira coisa que eles pensaram foi: ok, eu vou precisar ser salvo dessa minha vergonha e eu vou fazer alguma coisa por isso. Ao invés de chamar Deus e dizer: Deus, eu preciso de ti, só a tua presença que vai me salvar. Tu és o único portador de salvação. Mas não, eles tentaram, por sua própria força, fazer um vestimento. E foi a primeira tentativa de salvação pelas obras. Você já parou para pensar nisso? O que mais que eu dito aqui? Olha só, uma coisa que eu achei interessante aqui, e eu copiei aqui no o Ministério de Reconciliação em Cristo. Aí ele fala o seguinte, fala sobre o dia da expiação, que ele vai para explicar o que é a expiação, o que foi que precisava, o que foi que Adão e Eva precisaram, por que foi que Jesus teve que morrer na cruz, por que foi que ele teve que passar por uma morte física. E aí eles pegam uma palavra em inglês para fazer um estudo dessa palavra. Gente, Jesus não falava inglês. Então, se você quer fazer um estudo de uma palavra dentro da Bíblia, você vai no original da língua. E nesse caso aqui, o original é hebraico, porque ele está falando de um dos Moedim, que é os tempos apontados, as festas que foram instituídas por Deus. E ele diz que é o Yom Kippur, mas ele diz tudo em inglês. Aí eu quero dizer para você desconsiderar isso, porque Jesus não falava inglês, e eu vou falar para você em hebraico o que significa. Porque, olha, Yom Kippur é o quê? Todo mundo sabe que é o dia da expiação. Não era que Israel vinha todos juntos perto do tabernáculo e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha a presença de Deus. Era o dia da expiação dos pecados. Mas esse nome, que é no original Yom Kippur, que é o dia de expiação, na verdade esse nome significa, sabe gente, eu deveria saber esse termo em português, eu não sei, mas o mercy seat, que é a cobertura da arca. A cobertura da arca, onde tem os querubins, ali é o mercy seat, que é onde se assenta o próprio Deus. E o nome daquilo ali que é original. Ali é Kaporet. O nome é Kaporet. Mas é dali que vem o Kippur, que significa cobrir. Então, Jesus, ele vem e ele cobre você do pecado. Ou ele cobre o pecado e não se vê mais o pecado em você, porque ele cobre. Ele foi na cruz e a ira de Deus, porque sim, Deus tem ira. Você não pode esquecer que Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é a essência do amor. Então, tudo que vem de Deus, até a ira dele, tem amor. Não consigo entender. A minha mente, que é tão limitada, ainda não é glorificada, não me deixa entender. Mas ele tem um amor, porque ele é o amor. E esse amor é revelado também na ira. E na cruz, essa ira foi absorvida, porque todo aquele flagelo que Jesus passou fisicamente, todo o sofrimento que ele passou, era para mim. Você já parou para perceber, para pensar que era tudo destinado a você? Eu precisava dessa morte, porque eu que pequei, e o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu no meu lugar, para que eu tivesse a chance de ter a vida eterna. É muito amor. Mas é um amor que também tem ira. Não dá para explicar.
A cruz explica isso, porque olha, quando você vai aos pés da cruz e quando você não entende, você não sabe o que fazer aos pés da cruz, obrigado, Jesus, por tanto amor, Jesus, obrigado porque o Senhor foi para a cruz para vindicar a lei. Você não entendeu porque Jesus veio. Jesus não veio para morrer numa cruz para vindicar a lei que me mostrava o pecado. Ele veio para morrer na cruz porque ele precisava que a minha alma fosse ressuscitada. Porque quando eu acreditar no trabalho purificador que ele fez na cruz, por tendo morrido por mim, eu sou ressuscitada espiritualmente, selada. Então, você não entende o que Jesus fez na cruz, você não está salvo. Cuidado com isso. É isso, por isso que eu fico aqui falando muitas vezes por muito tempo. Tem uma coisa que falam aqui que eu fiquei, nossa, mas que maravilha. Porque assim, eles escrevem muito bonito. Por exemplo, pessoas que não se dispõem a aceitar o expiatório sangue de Cristo, olha só, não podem receber perdão dos pecados. Sem expiação, sem derramamento de sangue, não há expiação. E por causa da expiação de Jesus, eu tenho meus pecados perdoados. Ellen White não fala isso. Ellen White fala que na cruz meus pecados não foram perdoados. Ellen White diz que o que Jesus falou na cruz, que ele falou, tetelestai, ele falou, está consumado, acabou, não preciso fazer mais nada. Ela disse, não, ele teve, em 1844 foi que ele começou a segunda era do sacrifício. Gente, é uma aberração. Esse tal de juiz investigativo é uma invenção. Lembra quando o Ian Edson, ele teve em 22 de outubro de 1844, eles estavam lá esperando e Jesus não voltou? E aí, eles com vergonha, eles saíram, esse Ian Edson, ele saiu no milharal e ele teve uma visão do céu aberto no meio de um milharal. E aí foi quando eles inventaram essa história do juízo investigativo para mascarar o que tinha acontecido. Eles não tiveram condições, não tiveram a capacidade ou a humildade perante Deus de dizer, nós erramos, Jesus não voltou porque a gente não sabe o dia, a hora está na Bíblia. Hoje, você que acredita no juízo investigativo, você acredita que a morte de Jesus não foi suficiente para você. Mas, aí tem aquela história. Uma amiga falou para mim, eu estava no estudo bíblico, ela falou assim, os ensinos de Ellen White são satânicos. E eu fiquei muito chocada. Eu falei, não, gente, olha, tá certo que a mulherzinha lá falava muita mentira, porque ela dizia que era dela e ela copiava, né? Inclusive, eu tenho visto agora que ela acreditava e lia todos os livros apócrifos e ela tirava as visões dela desses livros apócrifos também. Mas eu dizia assim, mas até dizer que ela tem ensinamento satânico, gente, não pode ser. Mas gente, olha que situação. Você vai lá para Deuteronômio e você vê quando o sacerdote, ele tira, ele vai, tem os dois bodes, né? O bode emissário, o Azazel, e o bode que vai ser crucificado, não, como é que fala? Ele vai ser sacrificado. E aí, o sacerdote vai para esse bode que vai ser mandado para o deserto, o Azazel, e a Ellen White fala que ele representa Satanás. O sacerdote que representa Jesus, ele vai lá nesse bode, que Dona Ellen fala que é a representante de Satanás, e coloca a mão na cabeça desse bode. E confessa os pecados do povo de Israel sobre esse bode.
ela está dizendo que Jesus coloca as mãos na cabeça de Satanás e confessa os meus pecados para Satanás e põe os meus pecados sobre Satanás, quando a Bíblia fala que os meus pecados foram colocados sobre Jesus. Jesus é o meu Salvador, não Satanás. Por favor, abram seus olhos e leiam a Bíblia para vocês entenderem a farsa que esses livros são, que esse livro, aqui é o português, esse aqui é o inglês. É muito, muito complicado se você só lê isso aqui, porque você está perdendo a sua oportunidade de nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos, ele era um doutor da lei. Ele cumpria todos os mandamentos. Ele não só cumpria 10 mandamentos, não. E ele guardava o sábado, como nenhum de vocês na igreja adventista ou eu na sinagoga por muitos anos guardei. Observei. O Nicodemos, ele observava o sábado de acordo com as instruções dadas a Moisés. E sabe o que foi que Jesus falou para ele? Nicodemos, você é um doutor da lei, você não entende. Se você não nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Eu nasci na carne, mas se eu não nascer do espírito, a carne morre. E o que vai acontecer com o meu espírito? Por isso que eu estou aqui mostrando para vocês. Leiam o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. E me mandem perguntas com relação a essa. Ou me mandem algumas observações que vocês têm ao lerem o livro de Romanos, capítulo 8. Tá? Então manda para debbie.buffoni@gmail.com. E se quiser fazer parte do estudo bíblico também, por favor, fala para mim que eu mando para você o link. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu sempre digo para vocês, que eu falo no final, é que as distorções, as incoerências dos escritos de Ellen White com os escritos de Jesus. Porque as pessoas ficam dizendo assim, gente, me mostra. Mostro. Tá, mas olha o que é que ela escreveu no livro Conselhos sobre Dieta e Saúde. Você coloca manteiga, ovos e carne em sua mesa. Suas crianças comem aquilo que desperta sua natureza carnal. Então você vai à igreja e ora para Deus abençoar seus filhos. Como você acha que as orações sobem? Quanto você acha que as suas orações sobem? Ela está sendo até sarcástica aqui. Ela está dizendo plenamente, as suas orações não são escutadas quando você ora pelos seus filhos, para seus filhos serem abençoados, porque você, na hora de alimentá-los, você dá manteiga, dá ovos e dá carne. Mas vamos ver o que foi que Jesus falou com relação à comida? Ele fala lá em Mateus, o próprio Jesus, Mateus 15:11. Lembra que os fariseus vêm falar com ele e dizem assim, mas seus discípulos não lavam nem as mãos, porque eles têm, a gente tem o ritual da lavagem da mão antes da alimentação. E ele fala, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro. O problema é o que sai da boca do homem. Aí isso causou tanto choque que os discípulos quando eles foram embora, chegaram lá em outro local e os discípulos disseram, mestre, espera aí, como é? Ele falou, o que entra na boca do homem, isso é Mateus 15:11, você pode ler o capítulo todo. O que entra na boca do homem não faz impuro, mas o que sai da sua boca o faz impuro. Porque aí ele vai e explica para os discípulos, porque olha, o que você come não vai para o seu coração. O que você come vai para o seu intestino e é excrementado. Jesus falando sobre excrementos, sobre fazer cocô. Jesus entendia. Jesus criou a gente. Ele sabe como o corpo da gente funciona. Então, ele fala, o que entra na sua boca vai sair. Esse não é o problema.
O problema é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca vem do seu coração. Então, isso que é o problema, Ellen White. Viu? É isso que é o problema. Esse seu sarcasmo aqui em conselhos sobre dieta e saúde, isso está saindo da sua boca e do seu coração. E Jesus fala que é isso que deve ser o problema. É isso que é o problema. É isso que você deve tomar cuidado. Então, que você tem. Eu não estou dizendo aqui que você pode comer tudo, porque também, claro que é lógica, que não é para você. Aqui, quando Jesus falou isso, lá em Mateus 15, ele acabou com os rituais kosher, ele acabou com os rituais de alimentação do Velho Testamento e as pessoas vivendo ali na época que ele vivia. Porque não é o que você come. Claro que eu não vou comer uma cobra venenosa. Eu não vou comer uma coisa que eu tenho alergia. Eu não vou comer algo que eu sei que não é bom para minha digestão. Você tem que ter discernimento, você tem que ter sabedoria, você tem que ter instrução, mas tem a diferença, né? Eu escutei alguém falar, olha, a educação, pela você saber o que é simplesmente saber por saber, você sabe que um tomate é uma fruta. As pessoas pensam que tomate é uma verdura, né? Tomate não é uma verdura, o tomate é uma fruta. Esse é conhecimento. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta, gente. Então, é a mesma coisa aqui. Você pode comer tudo, porque nada faz você impuro, porque não é o que entra na sua boca, mas sim o que sai da sua boca. Mas você não pode comer tudo, porque você sabe que algumas coisas vai fazer mal para você. Eu não tenho assim coragem, eu acho que tem a ver com toda a minha vida. Eu não tenho coragem de comer carne de porco. Eu simplesmente não consigo. Eu posso dizer para você que não tem a ver com leis de saúde, com leis da Bíblia, nada, porque eu entendo o que Jesus falou. Mas eu não consigo. Então, para que eu vou comer? Então, não como. Entendeu? Mas se fosse só uma situação que só é isso que tem para comer, claro que eu comeria. Tenho certeza que isso não me faria o meu relacionamento com Jesus. Porque quando ele voltar, quando eu estiver perante o Rei dos Reis, ele não vai perguntar o que eu comi. Ele não vai perguntar o que foi que eu coloquei na minha boca. Mas ele vai sim querer que eu explique para ele muitas coisas que eu falei e que deixei de falar também. E por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Vão ler a Bíblia. Parem de ler os livros de Ellen White. Confie em Deus. E confie na palavra dele. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo com a próxima razão, que vai ser a razão número 11. Deus abençoe. Não, desculpa. Vai ser a razão número 10. Deus abençoe vocês muito.